Boa noite, Taylor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, finalmente hoje foi instalada a CPI da Covid para investigar a Covid, que eu já falei tantas vezes aqui. A confusão começou já ontem, no final do dia, com uma liminar da Justiça Federal aqui de Brasília, que dizia que o senador Renan Calheiros não poderia ser o relator da CPI da Covid, porque o filho dele é governador do estado de Alagoas, como eu já comentei aqui outras vezes. Hoje pela manhã, o TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é aqui de Brasília, derrubou essa liminar, que tinha sido proferida ontem à noite, e disse que o senador Renan Calheiros pode sim ser o relator da CPI. Bom, essa confusão toda ficou hoje de manhã, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas às 10 da manhã começou então a solenidade de instalação da CPI e por 8 votos a 3, o senador Omar Aziz foi então eleito pelos membros aí da CPI, que são 11 senadores, foi eleito o presidente da comissão. Quem disputou o cargo de presidente foi o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Girão, que é da base do governo e que foi um dos senadores que protocolou o pedido de instalação da CPI com a inclusão dos estados e municípios, né? Até a época eu cheguei a comentar essa informação aqui e ele conseguiu 42 assinaturas para a inclusão de estados e municípios na CPI que investiga a Covid-19. Bom, como é o presidente da comissão que escolhe quem vai relatar, quem vai ser o relator da comissão, o senador Omar Aziz escolheu então o senador Renan Calheiros para ser o relator dessa comissão. Vale ressaltar que o senador Renan Calheiros não só possui o filho como governador de Alagoas, Alagoas é um dos estados que vai ser investigado durante a CPI, todos os estados serão, mas também o senador Renan Calheiros possui 17 inquéritos no STF por corrupção e lavagem de dinheiro, o que, a meu ver, já o torna totalmente suspeito e incompetente para ser o relator de uma CPI que vai tratar de desvio de verbas e de verificação de onde as verbas do governo foram aplicadas, que não ao combate à pandemia. Então, para mim, isso tudo, né, o meu entendimento, já começa essa comissão totalmente desviada do foco que seria, sim, investigar governo federal, estados e municípios com relação às ações ou omissões no combate à pandemia do coronavírus. Bom, apenas mais uma informação sobre a CPI da Covid. Os trabalhos já começam na semana que vem e todos os ex-ministros da Saúde foram convocados para serem ouvidos na CPI. Uma outra jogada política, né, que o presidente, em conjunto com o relator da comissão, fizeram é que esses ex-ministros serão ouvidos como testemunhas. Eles sendo ouvidos como testemunhas e não como investigados na CPI, como testemunhas, eles têm a obrigação de comparecer à sessão, né, que vai interrogá-los, e eles devem, então, dar aí todas as informações que forem pedidas, eles devem colaborar para as investigações da CPI. Se eles fossem chamados para depor como investigados, já na condição de investigados da CPI, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente que foi até relativa à CPI de Brumadinho, se eles forem convocados para prestar depoimento como investigados, eles têm a opção de não comparecer e também têm a opção de permanecer calado, né? Porque eles não podem produzir provas contra eles mesmos se eles estiverem na condição de investigados. Então a gente já vê aí toda a tramitação política e todo o jogo político já sendo colocado em prática desde o primeiro momento nessa CPI que investiga a Covid-19. Bom, conforme o próprio deputado Arthur Lira sinalizou após essa reunião com o ministro Paulo Guedes, a intenção prioritária é extinguir essa quantidade enorme de impostos sobre o consumo, como, né, o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS e o ICMS, e extinguindo todos esses, eles têm a intenção de criar apenas 2 impostos sobre o consumo, o que vai facilitar aí a vida principalmente dos empreendedores, dos empresários que precisam lidar com essa quantidade absurda de impostos que a gente tem hoje no Brasil. Bom, essas foram as notícias de hoje, eu volto contigo nos estúdios.